Olá! Quem já entrou num portal de imóveis para pesquisar preços sabe bem do que a gente está falando. Os valores podem ser uma grande confusão. Mas afinal, como se define o valor real de um imóvel? Bom, nesta análise vamos desvendar direitinho como funciona uma avaliação profissional, saindo do puro chute da internet para chegar no valor técnico. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, literalmente. Entre o que os algoritmos do site sugerem e o que o mercado especula, é essencial ter um número que seja, sabe, definitivo e defensável. É justamente para isso que a avaliação técnica existe. E a solução para toda essa incerteza tem nome e sobrenome. Laudo técnico de avaliação. E como a gente vai ver agora, ele é muito, mas muito mais do que um simples palpite. É um documento com metodologia e peso de verdade. Então vamos lá. Um laudo profissional não tem nada a ver com a busca rápida na internet. Pensa nele como um dossiê completo. É um documento super detalhado, que tem validade jurídica e que segue um método rigoroso para definir o valor de um bem. Existe uma grande responsabilidade por trás dele. E o mais curioso é que não existe um laudo que sirva para tudo. Cada situação, cada objetivo vai pedir um tipo diferente de análise com critérios bem específicos. Quer ver só? Se for para uma venda, o foco é um. Se for para um processo na justiça, como um divórcio ou uma partilha de herança, o foco é outro. Para dar como garantia num financiamento bancário, para definir o valor do aluguel, ou até mesmo para a prefeitura calcular o IPTU, cada um desses cenários exige um laudo específico, feito sobre medida. Tá, mas o que garante que tudo isso é sério e confiável? A resposta está aqui. A norma ABNT-NBR 14653. Ela é basicamente a regra do jogo da avaliação de imóveis no Brasil. É ela que define todos os critérios científicos e os passo a passos que um profissional tem que seguir. É o que separa uma simples opinião de uma análise técnica de verdade. Certo, tudo isso na teoria parece ótimo. Mas e na prática, como é que funciona? Vamos dar uma olhada em como os avaliadores pegam os dados do mundo real e transformam um valor final. O método mais comum de todos é o chamado método comparativo direto de dados de mercado. O processo é bem lógico, olha só. Primeiro, obviamente, se define qual é o imóvel que vai ser avaliado. Depois, o profissional vai a campo, ou melhor, ao mercado, pesquisar imóveis parecidos. Com esses dados em mãos, ele faz um tratamento estatístico para encontrar um valor base. E aí, por último, entram os ajustes técnicos. Vamos colocar isso num exemplo prático. Imagina que a gente precisa avaliar um apartamento de 80 metros quadrados em São Paulo. O que o avaliador faz? Ele vai buscar dados de outros apartamentos ali na região com características parecidas. Ele anota a área, o preço de venda e, o mais importante, calcula o preço por metro quadrado de cada um deles. E aqui está o pulo do gato, o tratamento desses dados. Ao fazer a média do valor por metro quadrado de todos os imóveis que ele pesquisou, ele chega nesse número. R$ 7.832. Esse é o nosso ponto de partida técnico, a base de todo o cálculo. Agora, com esse valor médio do metro quadrado na mão, a conta fica simples. É só multiplicar pela área do nosso apartamento, que é de 80 metros quadrados, e pronto, chegamos a um valor base preliminar de R$ 626.560. Ah, mas o trabalho não acabou não. Na verdade, a parte mais importante vem agora. Porque até aqui, um bom algoritmo talvez conseguisse fazer. É nesse momento que a análise do especialista, o olho treinado do profissional, faz toda a diferença. O avaliador vai até o imóvel. Ele precisa ver com os próprios olhos. E lá ele analisa coisas que os sistemas automáticos simplesmente ignoram. Se um andar é mais alto ou mais baixo, se tem uma vista bonita, o estado de conservação, até mesmo uma vaga de garagem a mais ou as áreas de lazer do prédio. Tudo isso entra na conta e influencia, e muito, o valor final. Voltando para o nosso exemplo. Depois de visitar o apartamento, o profissional notou que ele está num estado de conservação impecável, muito acima da média. Por isso, ele determina um ajuste positivo, para cima, de 3% sobre aquele valor base. E isso não é um chute, é um ajuste técnico, fundamentado no que ele viu. E aqui está a mágica acontecendo. Somando esses 3% ao valor base, a gente chega ao valor de mercado final e ajustado, R$ 645 mil. Percebe? É um número muito mais preciso, mais justo, que de fato reflete as características únicas daquele imóvel. Depois de ver tudo isso, fica bem claro, né? Existe um abismo entre uma avaliação técnica bem feita, como essa que a gente viu, e uma simples estimativa que se encontra por aí na internet. Vamos colocar lado a lado para ficar ainda mais claro. De um lado, o laudo técnico.
Ele usa dados reais de negócios fechados, segue as normas da BNT, tem uma vistoria presencial e o profissional responde legalmente por ele. Do outro, a estimativa online. Ela se baseia em preço de anúncio, que pode ser negociado, usa um algoritmo genérico, ninguém vai até o imóvel e não tem rigor técnico nenhum. A diferença na confiabilidade é gigante. Então, a mensagem principal é essa. A avaliação profissional não é achismo. É um valor que tem fundamento tanto técnico quanto científico. Isso traz uma segurança enorme, porque todo o processo por trás daquele número pode ser defendido, explicado e comprovado. E para garantir essa segurança toda, tem mais um detalhe fundamental. Todo laudo oficial precisa ser assinado por um profissional habilitado, ou seja, um corretor de imóveis com registro no Cresce ou um engenheiro ou arquiteto com registro no CREA. É a assinatura dele que bota a responsabilidade técnica em jogo. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para se pensar. Além da vista ou do estado de conservação, que outros fatores, digamos invisíveis, poderiam estar mudando o valor de um imóvel nesse exato instante? Pensa aí, um projeto de uma nova linha de metrô na rua de trás, uma mudança na lei de zoneamento da cidade. A avaliação imobiliária vai muito além dos números que a gente vê.